Ele usa o exemplo máximo, e o exemplo máximo é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Então ele faz aí do versículo 5 até o 11, uma descrição do Evangelho, do ministério de Jesus. Ele fala sobre a vinda de Jesus até esse mundo, um processo de humilhação, deixando a sua glória no céu, para estar entre os homens, se tornando homem como um de nós, e assim se fazendo servo, a ponto de lavar os pés dos seus discípulos, mas mais ainda, Paulo diz, a ponto de ser obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o texto continua mostrando que após isso, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, e foi assunto aos céus, está assentado à destra de Deus, o nosso Pai, aonde Ele reina, e aonde Ele está aguardando o momento exato, para voltar e buscar a sua igreja. E ele diz que nesse dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então este é um resumo, basicamente aí, do capítulo 1 e do começo deste capítulo 2. Esse capítulo, irmãos queridos, ele é maravilhoso. Primeiro, pelo próprio exemplo de Cristo, a humilhação e exaltação do nosso Senhor, que provavelmente era um cântico, um hino da igreja, mas agora porque ele vai trazer um versículo muito conhecido também, é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, e ele fala aí também sobre o desenvolvimento da salvação. Então esse é o tema que eu quero tratar com vocês hoje a partir desse texto. O desenvolvimento da salvação. Como nós podemos desenvolver a nossa salvação. E para a gente começar a fazer isso, irmãos, nós precisamos nos perguntar o que é salvação. Quando a gente fala sobre salvação à luz da Bíblia, o que nós estamos enfatizando? O que nós estamos afirmando? A primeira coisa que eu e você precisamos ter certeza absoluta é que nós precisávamos ser salvos. Nosso estado sem Cristo é deplorável. É um estado de degradação total, de depravação, de pecado, de mancha. E por isso Deus tinha um plano para salvar o homem. Então salvação, ela parte de Deus e não do homem. É um ato exclusivo e soberano do nosso Deus. É Ele quem toma a iniciativa, é Ele quem enviou seu Filho Jesus para pagar pelos nossos pecados, e é Ele que aplica a obra de salvação no coração de alguém. É o Espírito Santo que age, transforma a vida. E quando Ele faz isso, quando o Espírito Santo muda a vida de alguém, como Ele faz isso? Ele traz arrependimento dos pecados e fé para uma nova vida. Ele implanta no coração do homem uma nova disposição para as coisas celestiais, e não somente isso, mas também ele crê na mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu para nos salvar. E isso, irmãos, que eu citei, essa salvação, esse ato de Jesus ter vindo e morrer pelos nossos pecados, e de você, em determinado momento, vir a crer no Senhor, na verdade, é só o começo. É só o começo da salvação. Então nós temos costume de enfatizar só essa parte. E essa parte é importantíssima, é o próprio Evangelho. Mas os efeitos da salvação, a partir desse momento que alguém se converte, eles continuam a trazer transformação na vida de uma pessoa. Então a Bíblia separa isso da seguinte forma: a primeira parte é a justificação. A justificação é um ato de Deus de tornar alguém justo, por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho. Então isso, meus irmãos, a justificação não acontece em vários momentos na vida de alguém. É um momento exclusivo, é um momento ímpar, onde essa pessoa é considerada justa diante do tribunal de Deus. Mas após isso, há uma continuação, que nós chamamos de santificação.
E diferente da justificação, a santificação não é um ato exclusivo, é um processo que continua, que vai desde o momento da conversão até a hora da nossa morte, até então que sejamos glorificados e estaremos com o Senhor para sempre. Em tudo isso, Deus está nos purificando do pecado. Na justificação, nós somos salvos da condenação do pecado. A Bíblia diz que Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós cravando na cruz. Na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. O pecado não reina mais, não governa mais a minha vida e a sua vida, a vida daqueles que creem. O pecado é uma realidade presente, às vezes em nós, às vezes em torno de nós, mas ele não mais nos domina. Em outras palavras, ele não é mais o nosso Senhor, porque nós temos um outro Senhor, que é o Senhor Jesus. Então nós fomos salvos da condenação do pecado, na justificação. Nós estamos sendo salvos da presença do pecado, na santificação. E nós seremos salvos na glorificação da presença do pecado. Porque lá, depois da nossa morte, quando nós estivermos com o Senhor, na glória, na eternidade, não haverá mais pecado. O pecado fica aqui na terra e nós vamos para o céu com o Senhor. Então é óbvio que você já deve ter deduzido que, desse momento, que alguém crê, que alguém se arrepende, que alguém passa a viver uma nova vida, e até a hora que essa pessoa vai morrer, ou que Jesus voltar, haverá uma luta. E essa luta é uma batalha contra o pecado, que tanto nos assedia, dia após dia. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá as ferramentas, os meios de graça, a forma pela qual nós podemos combater o pecado na minha vida e na sua vida. Então é isso que Paulo está falando aqui, meus irmãos. É a questão do desenvolvimento da salvação. Veja aí comigo o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como que eu desenvolvo minha salvação? É isso que a gente vai tratar aqui. É isso que Paulo está falando com a gente. O que significa desenvolvimento da salvação? A Bíblia NVI, nova versão internacional, ela traduziu da seguinte forma: ponham em ação a salvação de vocês. Pode ser dito assim: ponham em evidência que vocês foram de fato libertos do pecado. Então a salvação, quando acontece na vida de alguém, gera transformação. E ao gerar transformação, ela pode ser vista pelas pessoas ao redor. Ou seja, eu e você temos a incumbência de colocar a salvação que Deus outorgou a nós em Cristo Jesus em evidência, para que as pessoas desse mundo vejam o que é ser alguém salvo, como que um salvo anda, como um salvo vive, no que ele crê. E veja comigo, eu destaco aí a terceira palavra do verso 12, é a palavra amados. Então o que significa a palavra amados na Bíblia aqui, meus irmãos? A palavra amados significa que Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando com um grupo de pessoas. E qual é esse grupo? Somente os Filipos? Somente as pessoas daquela igreja? Não. Esse grupo é o grupo de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Aqueles que creram no passado, aqueles que creem hoje e aqueles que ainda crerão no Senhor Jesus. Amados aqui significa os irmãos em Cristo, a igreja gloriosa. O que já ensina para mim e para você que só pode desenvolver uma salvação genuinamente alguém que faz parte da igreja. E quando eu digo faz parte da igreja, não da igreja física e visível apenas, mas principalmente, especialmente, da igreja gloriosa, a igreja invisível, todos os salvos, que já foram, que são e que serão, os quais somente Deus sabe quem são, não pastor, não presbítero, não diácono, só o Senhor.
Mas o que eu e você podemos ver para saber se uma pessoa faz parte desse grupo seleto que foi alcançado pelo sangue de Jesus, nós olhamos o quê? As evidências. Pelos frutos nós conhecemos como é a árvore. Não pode dar uma árvore ruim frutos bons. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins. Então Paulo agora, por isso que ele está tratando sobre desenvolvimento da salvação, porque ele está falando com aqueles que ele sabe que já foram salvos. Tanto é que lá no primeiro capítulo ele disse que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então Paulo já havia dito: eu sei que vocês são cristãos, eu sei que vocês fazem parte, eu sei que vocês são igreja verdadeira. E eu digo a vocês que a obra de Jesus em vocês há de continuar até o dia final. Mas vocês também precisam desenvolver. Há uma participação do homem no processo de santificação. Na salvação não. Você não morreu na cruz. Você não foi até o Calvário. Você não estava lá. Foi Deus quem fez. Foi um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De modo que não há glória nenhuma para homem algum. E quando você creu, você pode até pensar: mas eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu fui lá na frente quando o pastor falou. Mas eu digo a você que antes que você tomasse essa decisão, havia um poder de Deus mexendo no seu coração, que mudou a sua vontade, que trouxe uma nova disposição para que você cresça em Jesus. Por isso que é um ato soberano de Deus. Mas aí você pode pensar: Deus faz isso e agora Ele deixa eu continuar sozinho? Também não. Há uma participação de ambos, de Deus e do ser humano, sem nenhum conflito, sem nenhum problema. E Paulo diz aí no versículo 12 ainda, que esses irmãos sempre obedeceram. Eles sempre foram o quê? Obedientes. E Paulo diz: tanto na minha presença, quanto na minha ausência. O que significa isso? Que o temor desses irmãos não era com respeito ao apóstolo Paulo. O temor deles era com respeito a Deus. E aqui fica uma aplicação para nós. Que a nossa obediência deve ser também quando não tem ninguém vendo. É Deus que está lá com você no quarto escuro, no seu carro. É Deus que está aí morando nos seus pensamentos e no seu coração. Então Ele sabe se você obedece ou não. A igreja, os irmãos, eles sabem uma parte da história, mas Deus sabe o todo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então não adianta querer esconder nada de Deus. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo aqui, ele estava representando o próprio Deus na vida daqueles irmãos, porque é Ele que trouxe a palavra de salvação para eles. E eles foram obedientes, eles creram. E quando o apóstolo Paulo foi embora, depois que ele saiu da cidade de Filipos, eles continuaram obedecendo. E olha o que diz aí: sempre obedeceram. E aqui é um problema meu e seu, né? Porque a gente quer obedecer de vez em quando. Ou eu quero obedecer por departamento. Essa gaveta aqui ninguém mexe. Essa área da minha vida ninguém pode tocar. Essa área da minha vida Deus não toca. Deus não trabalha assim. É por isso que a linguagem da Bíblia é coração. Porque coração é você, quem você é de fato. Departamento é coisa só de loja. Não é coisa de cristão. O cristão é quem ele é diante de Deus. E Deus sabe quem é cada um de vocês, cada um de nós. Então, posto isso, irmãos, Paulo então coloca um imperativo no final do verso 12. O que nós devemos fazer então? Desenvolver a salvação. É interessante, irmãos, porque Paulo consegue chamar a atenção dos irmãos elogiando ao mesmo tempo. Não é verdade? Eu já tive um líder assim, numa empresa que eu trabalhei, que quando ele chamava na sala dele para me elogiar, ao invés de falar agora vai, eu sempre falava agora vem. Porque toda vez que havia o elogio: olha, Lucas, isso, mas isso aqui vamos trabalhar. Então é assim que a gente cresce, quer seja numa empresa, mas especialmente na igreja do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz para nós exortarmos uns aos outros. Todo mundo aqui tem qualidades, todo mundo aqui tem dons, tem talentos.
Todo mundo aqui tem virtudes das mais variadas. Mas todo mundo aqui também tem algo ainda a ser trabalhado, a ser desenvolvido. Aí eu pergunto para você, qual foi a área da sua vida que você, ou qual é a área da sua vida que você ainda está reservando? Alguns dizem que é o bolso, a última área a tocar. Mas tem outros departamentos que a gente quer criar, que também faz com que o evangelho não permeie todo o nosso ser. Então devemos obedecer a Deus em tudo, sempre, e nos entregar a Ele não em partes, mas totalmente. É o que Eugene Peterson, um pastor que eu gosto de ler, ele tem um livro que chama Uma Longa Obediência na Mesma Direção. É isso que é a vida cristã, irmãos. É obedecer hoje, obedecer amanhã e continuar numa vida reta. Há irmãos que começaram bem, mas terminaram mal. Há irmãos que começaram mal e terminaram bem. Mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é um progresso na fé constante. Então é isso que Paulo está falando para esses irmãos. Desenvolvei a vossa salvação. Mas aí no versículo 13, ele diz quem está por trás disso, acompanhando isso e atuando nisso. É o próprio Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então é Deus, é o Senhor que está movimentando você, está colocando em nós uma nova disposição santa para servir ao Senhor. E sabendo que é Deus quem está envolvido na santificação, é por isso que no final do verso 12 ele diz, com temor e com tremor, porque eu sei diante de quem eu estou, diante do Senhor, do Deus tremendo, do Criador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso, do El Shaddai. Nós não estamos falando de qualquer um, irmãos. Não estamos falando de um amiguinho, de um colega, de um chefe. Nós estamos falando do Deus Trino Poderoso, que pela sua palavra trouxe todas as coisas à existência a partir do nada. E é por isso que ele fala, com temor. O que significa esse temor? É uma santa reverência a Deus. Muitas pessoas perderam isso. Muitas pessoas estão tratando Deus igual Papai Noel, igual amiguinho de escola, relaxadamente. E aí é por isso que não se santifica. A partir do momento que nós temos a consciência de como o pecado é maligníssimo e ofende a Deus, e que nós pecamos diante de Deus e que Ele está vendo, nós temos a consciência de que nós temos que abandonar o pecado, que não há coerência em nós, diante de um Deus santo, pecando. É respeito, não é medo de Deus, é reverência. Mas aí diz também o quê? Com tremor. O que significa tremor? Literalmente é tremer mesmo, é tremer as pernas diante de um Deus santo. Talvez você já teve que fazer uma entrevista de emprego, e você sabe como é que balança as pernas ali. Talvez naquele momento que você foi tirar a habilitação, você precisou fazer a baliza, a perninha deu uma tremida ali, medo. Você teve que respirar fundo para oxigenar seu corpo melhor, para restabelecer. É isso que ele está falando. Diante de um Deus santo, nós trememos, irmãos. E a Bíblia mostra isso com vários exemplos. A gente tem, por exemplo, Isaías, o profeta, capítulo 6, diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o que ele disse? Eu sou o centro do coração de Deus? Não. Ele disse, ai de mim, eu sou pecador, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e tenho lábios impuros. Ele tremeu, irmãos. O próprio Pedro, quando foi chamado, andando com o Senhor, após a pesca milagrosa, quando ele vê aquilo, a Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E a gente tem um exemplo também de João na ilha de Patmos, quando ele vê a glória do Cordeiro transfigurado, cheio de poder, de majestade, de forma transcendente, vê os atributos de Jesus em toda a sua glória e plenitude na ilha de Patmos.
Ele fala: eu caí como morto aos seus pés. E então o Senhor Jesus põe a mão nele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas vive e reina pelo século dos séculos. Amém. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo em todos. Isaías 66, 2, está escrito assim: diz o Senhor: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso elas vieram a existir? E ele diz: pergunta ao Senhor: a este eu estimo, ao humilde, o contrito de espírito, e aquele que treme diante da minha palavra, com temor e com tremor, porque é Deus quem está trazendo essa disposição. Então no verso 13, quando ele diz que Deus efetua o querer, não é que Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida goela abaixo, não é isso que ele está falando. Pode acontecer também, certo? Mas, entretanto, todavia, o que está sendo dito aqui é que Deus muda o seu querer, trazendo uma nova afeição, uma nova disposição para querer se santificar, para querer mudar de vida diante do Senhor. É Deus quem efetua, porque um morto espiritual não quer ser santo, ele quer mergulhar no pecado, ele quer se deliciar nos prazeres carnais desse mundo. Mas um santo, um salvo, alguém que foi chamado eficazmente pelo Espírito Santo, agora recebe essa nova disposição, esse querer coisas boas, coisas santas, querer ver a glória de Deus. E Deus não só põe essa disposição, mas diz aí também, coloca o realizar. O que significa isso? Ele coloca as ferramentas para que você seja santo, para que eu e você de fato possamos desenvolver a nossa salvação, conforme o quê? A sua boa vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é isso que a Bíblia diz. Se ela é boa, perfeita e agradável, e ele está colocando ela dentro de você, se santificar significa você colocar a sua vontade à disposição da vontade de Deus, é o que o próprio Jesus ensina no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Isso é santificação, irmãos. É um coração entregue, é um coração submisso. E aqui é um mistério, irmãos. É um mistério difícil de ser explicado, porque ao mesmo tempo que a nossa responsabilidade, ao mesmo tempo Deus é quem está atuando através de mim e de você. Como? Das mais variadas formas. Circunstâncias que Ele te coloca, pensamentos que passam na sua vida, lugares, pessoas, acontecimentos, orações, e o que Ele quiser. Ele usa tudo isso e governa a sua vida e a minha, fazendo com que tudo coopere para o seu bem, te transformando à imagem de Jesus Cristo. Mas o que a gente precisa? Dar uma ajudinha para Deus? Não. A gente precisa obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, soberania de Deus e responsabilidade estão aqui em plena harmonia. John Piper, ele diz o seguinte: esse é o mistério da vida cristã. Nós lutamos, nós trabalhamos, nós buscamos, mas quando terminamos dizemos: não fui eu, mas foi a graça de Deus em mim. É o que Calvino dizia: se você vê alguma coisa de bom em mim, é Cristo. Se você vê alguma coisa ruim em mim, sou eu mesmo. É isso que acontece. Quando Cristo é mostrado através de nós, é a bondade de Deus exalando através da nossa vida. Eu quero dizer para você, meus irmãos, amados de Deus, Deus tem a intenção de nos santificar. Deus quer isso. E lutar contra isso é a pior coisa que nós podemos fazer. Então se renda, se entregue e busque ao Senhor de todo o seu coração. Ele vai fazer isso, pelo amor ou pela dor. O que nós não podemos é sufocar dentro de nós essa disposição em querer as coisas celestiais. Ele continua dando 2 exemplos que atrapalham a santificação. Versículo 14: fazei tudo, sem murmurações nem contendas. Aqui nós temos 2 inimigos da santificação. Aí você pode pensar, mas só 2? Tem tanta coisa que me atrapalha, não é verdade? Toda hora tem alguma coisa para me atrapalhar.
Quando eu falo que eu vou para a igreja no domingo, o diabo é o primeiro a se levantar e querer fazer todas as coisas para que eu não consiga chegar lá. Parece um parto chegar na igreja. É assim? Entre outras coisas. Fala que você vai ler a Bíblia todo dia. Fala que você vai orar, que você vai jejuar. Alguém te liga na mesma hora. É o diabo te ligando, irmão. Você nem atende. É o Satanás. Mas esses dois exemplos, irmãos, embora eles sejam bem resumidos, eles são importantes, porque eles esboçam um todo. Por exemplo, sem murmuração. O que significa sem murmuração? Qual é o contrário disso? O contrário disso é contentamento. E é isso que Paulo está ensinando a esses irmãos. Fazer sem murmuração é ter contentamento em qualquer circunstância, em qualquer situação. Agora vejam quem está dizendo isso. É o velho apóstolo Paulo preso em Roma. Sem saber ao certo se seria decapitado ou se teria sua liberdade. Paulo tem em mente aqui o exemplo do próprio Israel, que murmurou lá no deserto. Aquela geração que estava em direção a Canaã, a terra prometida, que murmurava contra tudo. Murmurava contra Moisés, murmurava contra Arão, murmurava contra Deus, murmurava porque estava muito calor, porque andava demais, porque isso, porque aquilo. E então Deus usa essa figura desse povo que só resmunga, que só reclama, e coloca aqui novamente: façam as coisas sem murmuração. Há um pastor que diz que a murmuração é o louvor do diabo. Reclamar. E tem gente que é especialista em reclamar. Você conhece gente assim? Que gosta de reclamar? Você pode dar o melhor, você pode dar o mais perfeito, ele vai achar alguma coisa para reclamar. E aí quando ele vai elogiar ainda, ai que dia bom, hoje deu tudo certo, mas teve isso aqui que deu errado. Tem gente que gosta, que é o esporte predileto, que é o hobby da pessoa, é reclamar, é murmurar. E aí você pode pensar: isso não é tão grave, não estou adulterando, roubando. É tão grave quanto, irmãos. É pecado, é falta de gratidão, é falta de contentamento. Você não encontrou ainda satisfação no Senhor. E a contenda que ele coloca aí é a briga. Deus odeia briga, Deus odeia gritaria, Deus odeia contenda, Deus odeia pessoas que ficam se degladiando com palavras, com olhares, com gestos. Deus não habita nisso. Então a Bíblia é bem clara. Nosso modo de viver: contentes, satisfeitos no Senhor Jesus. Venha o que vier, chegue o que chegar, eu estou feliz, porque é Deus que está governando a minha história. Isso é real, irmãos, isso é possível. Basta você santificar. E sem contendas. Não significa que eu nunca vou discordar de ninguém. Aliás, você pode olhar para o próprio ministério de Jesus. Ele teve muitos debates, mas ele nunca teve contenda, porque ele nunca pecou, e contenda é pecado. O que Jesus fez foi defender a verdade. Então esses dois inimigos, irmãos, são gigantes que destroem a nossa santificação. Eu nunca vi alguém que está reclamando, que já começa reclamando: ai, vou ler a Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem como, essas duas coisas não coabitam no mesmo coração. E ele continua agora falando sobre os resultados da santificação, versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então agora ele fala qual que é o resultado. O que você se torna sendo santo, se santificando a cada dia. Você se torna alguém irrepreensível. O que significa isso? Que não pode ser repreendido. Esse é o nosso objetivo, é o nosso alvo, a nossa meta. É isso que ele exige de nós e não menos do que isso. A gente tem uma mentalidade, irmãos, que a gente precisa mudar. Eu pequei mesmo, escorreguei, o homem é depravado. Não é assim. O que a Bíblia exige de nós, está bem claro aqui, é perfeição. Ninguém é perfeito. Então por que lá em Mateus 5, Jesus fala: para que vos torneis perfeitos, como vosso Pai Celeste também o é.
Isso não significa que você nunca vai pecar, mas significa integridade e obediência sempre, todos os dias da sua vida. O pecado é um desvio do curso, e quem está se santificando cada vez peca menos. E aqui, irmãos, eu gostaria de compartilhar um exemplo que eu vi do Dr. Russell Shedd. Não sei se os irmãos conhecem esse pregador, esse pastor, que já está lá na glória. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo aqui em Jundiaí, na CCJ, Comunidade Cristã de Jundiaí. Bem no comecinho da minha caminhada, da minha conversão, ele pregou o capítulo inteiro de Efésios 2. E eu vi um testemunho, irmãos, da filha dele. A filha dele, depois que ele já tinha partido, estava dando uma entrevista, falando sobre como era o pai dela, o ministério dele. E uma coisa que ela fala chamou muita atenção e me levou às lágrimas. Ela disse assim: eu nunca vi meu pai pecar. Nunca vi. Nunca vi meu pai pecar. Você pode estar pensando, exagero, filha. Ela fala, não, eu estou falando sério. Eu nunca vi meu pai pecar. Nunca vi. Eu só sei que meu pai peca ainda, porque a Bíblia diz que ele é pecador. Mas eu nunca vi. Quando eu nasci, ele já era santo, convertido. Ele caminhou numa integridade plena. Mas todo dia da vida dele, ele foi a mesma pessoa, santificada pela graça. Esse é o legado, irmãos, que eu e você temos que deixar. Que legalismo, não é legalismo. É perfeição rumo à glória. Para a glória do nosso Deus. Não permita que as raposinhas destruam a sua vinha. Que o pecado assedie mais seu coração. Não subestime o poder do pecado. Ele é maligníssimo. Ele é devorador. Ele é devastador. E ele coloca aí também, Paulo, além de irrepreensível, sincero. Ou seja, sem hipocrisia. Porque vocês são filhos de Deus. Então vocês estão no meio de uma geração corrupta, perversa. E Paulo está usando aqui a linguagem que Moisés usa lá em Deuteronômio 32:5, para aquela geração do deserto. Ele fala, essa geração é uma geração pervertida e corrupta. E Paulo está falando assim, vocês no meio dessa geração, dessa época, vocês estão no meio de uma geração perversa. Imagina se Paulo visse o século 21 no Brasil, meus irmãos. Ele ia ficar escandalizado. Porque eu tenho certeza que não era naquela época como é agora. Basta você olhar para 30 anos atrás. Já não via certas coisas que nós estamos vendo hoje. Existia, mas não era tão descarado. Existia coisas desde Sodoma e Gomorra, desde Caim e Abel, irmãos. Mas a coisa só piora, piora e piora. Você acha que a nossa geração é como, irmãos? É santinha? Veja as crianças, irmãos. Elas já estão com uma disposição perversa no coração delas, maligna, que o diabo colocou usando os seus servos. É isso que está acontecendo. E quem somos nós nesse mundo, irmãos? O que nós vamos fazer? Nós vamos fugir desse mundo? Não, nós vamos estar aqui. É no meio dessa geração que a gente se torna santo. E aqui ele coloca, como luzeiros no mundo, vocês resplandecem. É a ideia aqui, irmãos, das estrelas num céu escuro. Que coisa linda. Paulo está dizendo que os cristãos são como estrelas brilhando no meio da escuridão. É o que eu e você somos, irmãos, se santificados. Nós brilhamos em meio a esse mundo de trevas, não por causa de nós, mas por causa daquele que está em nós, por causa do Senhor. E aí, meus irmãos, eu lembro de João 17, onde Jesus disse na sua oração sacerdotal, não peço que os tires do mundo, mas guarde eles do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como que eu posso me santificar? Versículo 16, preservando a palavra da vida. É assim que eu me santifico, irmãos. É guardando a palavra, é permanecendo na palavra, é folheando a Bíblia e conhecendo e internalizando a sua mensagem no coração.
É o que o salmista diz, Salmo 119:11: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É assim que, na prática, eu e você somos santificados. Mas não significa ler a Bíblia só. É mais do que isso. É meditar, é conhecer o Deus das Escrituras, é permanecer nos seus ensinamentos, é vivenciar e colocar na prática os seus preceitos. Moody, pregador, ele dizia: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Então é uma boa frase, eu tenho em todas as minhas Bíblias essa frase, coloca lá na contracapa. Ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. De que lado você está? Essa é a pergunta que você deve fazer a si próprio nessa noite. Porque quando a gente conhece a Bíblia, irmãos, a gente fica similar às suas realidades. Você sabe por quê, irmãos? Às vezes as pessoas entram numa vida de pecado de novo. Pessoas que já conheceram a palavra, pessoas que já viveram de acordo com a graça de Deus, elas param de ler, elas param de conhecer, elas param de internalizar a Bíblia. Quando a gente lê relatos sobre quem Deus é na Escritura, se você começar lá em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma, era vazia. Aí veio Deus com a sua palavra e disse: haja luz, e houve luz. Isso já põe uma realidade sobre a grandeza de Deus enorme. E você começa a ver como que Deus trata o pecado no Antigo Testamento e também no Novo. E aí você teme ao Senhor. Mas sabe o que o diabo ele faz no vestibular para derrubar a gente? O vestibular de Satã é justamente fazer com que a gente se afaste dessas realidades, que a gente fique longe delas. Porque quanto mais longe dessas realidades, sobre os atributos de Deus, mais eu peco em paz. E é isso que o seu coração quer, pecaminoso do passado. Mas agora há uma nova disposição, um novo querer que você precisa o quê? Desenvolver. E aí Paulo continua, meus irmãos, dizendo que eles deviam preservar a palavra para que no dia de Cristo, ou seja, quando Cristo voltar, Paulo pudesse se gloriar que não correu em vão e nem se esforçou inutilmente. Paulo está falando sobre o dia que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. E lá naquele dia o desejo do apóstolo é que essa igreja se apresente de forma santa, imaculada, diante do justo juiz, e que assim Paulo pudesse se gloriar no Senhor por causa deles, se orgulhar, mas não com orgulho de ego humano, mas se gloriar na obra do Senhor na vida deles. É isso que Paulo desejava, irmãos. Esse é o nosso desejo, irmãos. É que eu e você estejamos prontos para o dia santo do Senhor, para o dia de Cristo Jesus, para que a gente olhe para trás no retrovisor da nossa história e fale: nós não corremos em vão, nós não pregamos o Evangelho em vão. Está aqui, Senhor, é a tua obra, é a tua noiva, é o teu povo. Paulo sabia que ele prestaria contas dessa igreja como pastor deles. E Paulo desejava, ensinava, enfatizava a santificação para não correr em vão. O que adianta, irmãos? Em outras palavras aqui, Paulo está dizendo: o que adianta eu pregar para vocês e vocês não colocarem em prática? E vocês não se santificarem? O que ele coloca? O que ele fala aqui? Isso é o quê? É inútil. Chega a ser ridículo, não é verdade? Nós não estamos aqui como palhaços trazendo entretenimento para ninguém. A gente está aqui para pregar um evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma as pessoas. E o nosso desejo não é em vão. É um desejo de ver uma igreja pronta. E ele fala aí no versículo 17, caminhando para o final: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está dizendo o seguinte aqui, irmãos, que ele poderia morrer por causa dessa prisão. A gente já viu nos versos, lá do verso 12 até o 26 do capítulo 1, que Paulo tinha bastante convicção de que ele seria liberto dessa prisão em Roma.
certo? Que ele estava preparado para partir e estar com Cristo, que era lucro, mas se ele vivesse, né, ele viveria Cristo aqui na terra. E ele tinha a convicção de que Deus havia preparado a libertação dele. Mas em última análise, em última instância, Paulo guardava ali uma reserva, porque ele sabia que o futuro pertence ao Senhor. Então Paulo está dizendo agora novamente sobre isso, está falando: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, mesmo que eu seja entregue como uma oferta, eu sei que eu posso me alegrar com vocês. Paulo está usando a figura da libação aqui, que era uma bebida forte que era derramada sobre o sacrifício do Antigo Testamento. Então o ritual sacrificial que o sumo sacerdote tinha que fazer lá no Antigo Testamento, Paulo está usando essa linguagem para falar que ele mesmo é como essa bebida forte derramada sobre o sacrifício se entregando. É assim que Paulo via a sua própria morte, como uma oferta suave a Deus. Ele está falando: mesmo que eu morra, eu sei que eu vou morrer como uma bebida forte que é colocada lá no Antigo Testamento, derramada sobre a vida de vocês. O que Paulo está dizendo é: eu sei, meus irmãos, que eu não vou correr em vão, que eu não estou pregando de forma inútil, porque eu sei a obra do Senhor na vida de vocês. E ele fala: assim também vocês devem se alegrar comigo, por causa da obra do Senhor. A obra do Senhor, irmãos, a santificação, ela gera em nós alegria, abundância de vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela transforma histórias, transforma pessoas. Quão ruim e quanta desgraça traz o pecado, mas como a santificação é uma forma plena de alegria. E é com base nisso que Paulo vai dizer lá no final: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Para terminar, irmãos, eu quero dizer para vocês que quem cumpre todos os ensinamentos dessa passagem é o próprio Jesus, que é o exemplo anterior que Paulo tinha dado. Jesus nunca murmurou. Ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, mas mesmo assim, meus irmãos, ele nunca reclamou. Ele nunca contendeu com ninguém. Ele defendeu tão somente a verdade. E ele é, irmãos, a verdadeira luz que brilha. Porque quando ele diz assim: vocês são a luz no mundo, ele está falando com base nele próprio, porque é ele em nós que traz a iluminação do mundo. Ele é a luz do mundo, e ele estando em nós, nós somos como luzeiros também nesse mundo. Tem uma frase que diz que a visão da glória de Deus produz humildade, e que as estrelas somem quando o sol aparece. Então a gente prega para as pessoas, irmãos, a gente ensina a verdade, e as pessoas olham para nós e acham que a gente pode ser alguma coisa, algum bom exemplo. Mas quando elas conhecem Cristo por si mesmas, aí nós sumimos e Ele aparece. É necessário que nós diminuamos e que Ele cresça, que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, agradecer por essa palavra. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós louvamos a Ti de todo o nosso coração. Obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos em Teu nome. E assim, ó Jesus, eu te peço, santifica-nos na Tua palavra. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Cumpre em cada um que ouviu essa palavra um processo glorioso de santificação. Não nos deixe mais mergulhar nos falsos prazeres do pecado. Mas Deus, eu te peço que o Senhor, ó Deus, guie nossas vidas conforme a Tua boa vontade. Traz arrependimento no nosso coração, fortalece a nossa fé. E sê conosco, ó Pai, todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.